Câmara Debate de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, nesta semana especialmente dedicada ao mundo virtual. Já falamos aqui sobre crimes virtuais, sobre internet e saúde, como interfere na vida das pessoas. Enfim, são 5 programas dedicados especialmente a esse tema e hoje vamos falar especificamente sobre internet e mercado de trabalho. Como a internet tem sido utilizada como ferramenta de promoção pessoal, promoção profissional e também gerando empreendimentos e novas oportunidades. E aqui para falar sobre o assunto, os nossos convidados de hoje, primeiramente apresentar o Marcelo Martins, que é especialista em empreendimentos virtuais, ajuda as pessoas a desenvolverem seus próprios sites e com isso ganhar dinheiro, né? Senão não tem sentido. Exatamente. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, espero contribuir aí com o programa. Bom, e também aqui Cris Graef, que é coach e especialista em carreira, gestão de pessoas e envolve também esse mundo virtual, né, Cris? Isso. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite, muito bom a gente discutir ideias, né? Eu acho que as boas ideias surgem de choque de ideias, então acho que a gente vai chocar muitas opiniões aqui hoje. Com certeza, e algumas vão se encontrar também, né? E o nosso objetivo é esse, né? Levar informação, levar conhecimento, levar conscientização, levar, enfim, crescimento para o nosso telespectador de Uberlândia e também de toda a região. E, é claro, frente a frente com representantes do Poder Legislativo e aqui trocar ideias e, quem sabe, a gente plantar uma sementinha que vai gerar bons frutos aqui. E aqui, representando o Poder Legislativo, o pastor Isaac Cruz, que é vereador. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço mais uma vez e mais um programa que, com certeza, todos nós iremos aprender, né? Com essa ferramenta tão importante que é a internet, né? Então, nós vamos, com certeza, aproveitar essa oportunidade e o telespectador também ficar atento, porque, com certeza, vamos aprender muito. Temos 2 profissionais aqui do nosso lado, né? Então, nada melhor de estarmos aqui sentados. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço a todos e, inclusive, até da mesma forma que um profissional ou um empreendedor ou um empresário, hoje o meio político usa muito, né, da internet, das redes sociais, para mostrar o seu trabalho e se promover, enfim, né? Passou a ser um meio que não tem como vai mais voltar, né? E começando aqui pela Cris, né, damas à frente, primeiramente, né, o seu trabalho de coach e essa especialidade em carreira, gestão de pessoas, defina aí o seu trabalho para que o nosso telespectador saiba o que você faz e como você faz. Eu trabalho com gente, né? E as pessoas, todos nós hoje, não só com quem eu trabalho, mas todos nós hoje, nós desejamos ser reconhecidos e reconhecidos. Então, como que a gente cuida disso? Cuidando da carreira. Lá na Graef a gente tem o nosso produto que é o coaching, que é um processo nada mais que treinamento em inglês. Então, é um treinamento individual que nós fazemos lá. E nós também fazemos desenvolvimento de grupos. Então, as empresas mandam os seus líderes, encaminham os seus líderes para a Graef e a gente cuida de como estudar estratégias, qual a melhor estratégia. Hoje as respostas não estão mais prontas, né? Nós precisamos discutir essas respostas. É a minha opinião que a gente discute, por exemplo, com o pastor Isaac, e que a gente vai juntando essas informações para chegar numa melhor estratégia. Então, eu digo que lá na Graef a gente fomenta ideias o tempo inteiro. E aí dessas ideias surgem novas ideias e que a gente vai caminhando. Não existe resposta pronta. E nesse meio entra o mundo virtual também. Com certeza. Tanto para a pessoa física, quanto a pessoa jurídica também, uma empresa, enfim. Sim. Eu falo, Fernando, que o mundo começou outro dia, né? Começou quando a internet chegou. Essa é a sensação que eu tenho, porque faz 13 anos que eu me formei e na minha época de faculdade, por exemplo, eu não tinha um computador em casa. Eu aluguei um computador na época para escrever a minha monografia. Nesses 13 anos de formada e atuando nessa área, eu digo que realmente de 1 ano e meio, 2 anos para cá, a tecnologia ficou muito a nosso favor. Só que tudo na vida depende da dose para ser um remédio ou um veneno. Então, se nós soubermos usar bem a tecnologia, a gente consegue fazer um marketing pessoal hoje que ele é visto no mundo todo. Nós estamos aqui agora e se a gente posta isso de uma forma positiva, isso rompe barreiras. O que a gente coloca na internet hoje foge do nosso controle imediatamente. Porque se eu coloco uma foto, essa foto pode ser copiada, ela pode ser distribuída. Então, depende de
que foto eu coloco, de como que eu me vendo nas redes sociais. Eu sou super a favor das redes. Eu acho que tudo, sabendo usar, é muito proveitoso para a nossa carreira. Então, eu sou super a favor da tecnologia, de estarmos conectados, mas sabermos estar conectados, sabermos usar essa tecnologia, saber o que postar, como se vender, é um currículo o tempo inteiro que está disponível na net. Bom, então nós vamos explorar bastante o seu conhecimento aqui para levar esse conhecimento lá para o nosso telespectador e que ele aproveite, né, desse momento que está nos assistindo aqui para crescer profissionalmente, aproveitando essa consulta, entre aspas, gratuita aqui, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza. Bom, e o Marcelo também, que é logistaonline.com.br, é o carro-chefe da empresa. Isso. É isso, é um site, mas é que vende produtos. Por favor, explique como funciona o seu trabalho, de que maneira que você desenvolve o seu trabalho e como isso tem contribuído com o desenvolvimento dos empreendimentos. Ok. O Logista Online, né, a empresa, é uma empresa de desenvolvimento de sistemas web, né, ou seja, sistemas para a internet. Né, a gente desenvolve lá dentro da empresa desde um site, né, um site institucional, um site simples para as empresas, até um site de comércio eletrônico integrado, com o sistema de gestão que ele trabalha, para emissão de nota fiscal eletrônica, né, enfim. Então, vai um pouco além de um simples site. Tá? Como que a gente lida com essa tecnologia, né, que avança diariamente para poder evoluir a nossa ferramenta? A gente tem uma equipe que fica estudando, né, como é que está indo as tendências para a gente melhorar cada dia mais a nossa ferramenta e levar sempre tecnologia de ponta para o nosso cliente, né, e sempre pensando em custo-benefício também. Né? Eu sou o diretor da empresa, né? A Logista Online é uma empresa que faz parte do Grupo Sank, que é uma empresa que está no mercado já há mais de 25 anos. Tá? E o Logista Online do grupo é a empresa focada em desenvolvimento para soluções web, né, para a internet. Bom, então aqui, né, pastor, a gente tem aqui então conhecimento tanto para o empreendedor, para o empresário que queira desenvolver melhor o seu trabalho no site, quanto o profissional liberal ou um simples trabalhador que queira se posicionar melhor no mercado em busca de oportunidades. E a internet, e é tão interessante o que já se iniciou falando aqui, porque as pessoas, se elas não estiverem aprendendo e se atualizando, elas ficam para trás, porque a velocidade é muito grande, muito grande. Um projeto que, por exemplo, é desenvolvido hoje, de repente amanhã ele já se torna uma coisa já, digamos assim, atrasada. Né? Então a pessoa tem que estar sempre se atualizando. Então é um campo muito grande, é uma ferramenta que as pessoas hoje, elas dependem. Né? Antigamente, por exemplo, quem sabia datilografar era rei, né? Hoje... E parece uma coisa tão longe, tão arcaica, mas eu tenho 37 anos agora, eu fiz o curso de datilografia e isso era o MBA em Harvard, por exemplo, hoje em dia, né? Isso era o máximo. Mas o Marcelo falou algo muito interessante do trabalho dele, evolução e estudo. Né? As pessoas precisam de ter isso muito claro em mente, que a gente precisa, para evoluir, ter o estudo. E isso é algo que tem que ser feito todos os dias. E a internet, se bem usada, o mundo está ali, é a nossa biblioteca 24 horas, é a nossa loja virtual o tempo todo. Cursos, né, por pastor? exemplo, online, que a pessoa não precisa estar dentro de uma sala de aula, né? Sim. Exatamente. Tem uma coisa que me preocupa, né, às vezes na internet, com relação ao que, inclusive, foi enfatizado já aqui, a pessoa tem que saber usar, né? Para que ela saiba usar, ela tem que estar bem orientada, né? E no seu caso, acho que é uma das suas especialidades, orientar a pessoa como usar para que ela não venha, de repente, em vez de tirar proveitos, está sendo prejudicada. Com certeza. Apesar de que quando você posta, até com boas intenções, você corre um sério risco, né? Você não sabe quem está do outro lado. Mas fazer o quê? Vai se cruzar os braços? Tem que acreditar. Existem algumas orientações gerais, assim, para não se queimar. Por exemplo, a rede social, a pessoa coloca uma opinião pessoal e acaba interferindo na vida real dela, do trabalho, né? Às vezes tem gente que critica o próprio trabalho, o próprio chefe na rede, como se aquilo fosse uma coisa privada, né? Mas é uma coisa pública, né?
É uma coisa pública e algo que eu falo muito na Graef, que eu falo muito com os nossos clientes, com as pessoas que convivem comigo, é que nós precisamos estar atentos a algo chamado bom senso. Tudo é questão de bom senso. Então, nós não podemos irmos hoje para as redes sociais e a gente ter opinião. Quem trabalha comigo me ouve falando sempre. Nós não temos opinião sobre nada, na realidade. Porque se nós somos um livre docente, aí sim a gente pode ter alguma opinião, mas nós somos um conjunto de informações no dia a dia e que a gente não pode sair reproduzindo essas informações de qualquer maneira, principalmente nas redes sociais. Hoje as pessoas vão ao shopping ou vão a uma loja e são mal atendidos e automaticamente vão para as redes sociais falar daquela empresa. Lógico que as empresas hoje têm se atualizado e colocado pessoas à disposição até para resolverem o problema daquele consumidor mais rápido. Mas eu digo de pessoas que ofendem e colocam o nome da loja. Você não sabe se no dia de amanhã você vai participar de um processo seletivo naquela empresa, se você vai conhecer pessoas ligadas àquela empresa. Então, eu tenho muito cuidado o tempo inteiro com o que eu vendo da Cris Graef. A gente não precisa ser engessado e plastificado, mas a gente precisa ter bom senso. A educação que nos foi dada lá no passado, de quando não tinha a rede social, eu acho que ela vale hoje como essa etiqueta digital. A gente não pode esquecer, eu como coach falo muito isso, nós precisamos ter etiqueta digital. Então, você falaria isso em público? Você na sua casa, você levanta, você tem visitas e você fala, partiu o banheiro? Partiu o banho? Você não fala isso. Partiu reunião. Partiu reunião, odeio a segunda-feira, adoro a sexta-feira. Então, isso tudo é usado contra você. E os empresários hoje buscam essa informação, né? O Facebook, por exemplo, é uma vitrine da personalidade da pessoa, né? O tempo todo. Nós temos líderes lá que são empresários na Graef e que eles buscam os perfis dos seus clientes nas redes sociais para poder, por exemplo, mandar um condicional de roupa, para poder vender um produto para aquele cliente. Como que eu me vendo nas redes sociais? Ali está seu estilo. Tem um livro muito legal de um autor chamado Gil Giardelli que diz, você é o que você compartilha. Né? O que a gente compartilha nas redes é a nossa opinião. Então, está falando muito de nós, do que nós somos. Bom, inclusive, Marcelo, há essa necessidade dos empresários também de trabalhar as redes sociais, não um simples site, né? Sim. Você contratou recente um profissional de marketing só para ficar o dia inteiro no Facebook, é isso? Exatamente. Parece que ele diverte o dia todo lá, mas não é, né? Na verdade, quando a gente foi contratar, a gente usou o próprio Facebook para atrair as pessoas. E aí, assim, era interessante, porque um compartilhava e, assim, é muito viral. Você posta uma coisa, no dia seguinte, uma população maior do que a da própria cidade que a gente está já viu aquele anúncio. Então, assim, é bem viral. E os comentários, vão me pagar para ficar à toa? No Facebook? Então assim, é importante esse bom senso, a gente usa isso dentro do próprio trabalho, lá na nossa empresa, na equipe. A gente conversa com frequência o uso da rede social, tem um trabalho para isso, e tem as pessoas que não trabalham com rede social, mas mesmo assim têm o acesso, né? E é muito claro para elas, hora de trabalho é trabalho e hora de Facebook e tal. Por quê? Eu acho que não é por aí cortar o Facebook das empresas. Eu acho que é mais educar a pessoa e falar para ela por que ela não é para mexer agora. E ela entender que realmente é o bom senso incorporado no dia a dia da pessoa. Porque se ela fala assim, eu não consigo acessar aqui na rede da empresa, mas ela tem ali um WhatsApp, ela tem o celular, o smartphone com acesso à internet, ela vai acessar por ali e vai prejudicar a produtividade dela da mesma forma. Então, trabalhar a conscientização, né, como a Cris disse, eu acho que é o melhor caminho, né? E as empresas elas têm que estar antenadas a isso. Acho que não é cortar, é conscientizar e usar devidamente, né? Que pode ser usada para relacionamento, uma vitrine do Marcelo Martins lá dentro da rede social. Eu tomo muito cuidado, como ela citou, o que eu posto na minha rede social particular, o que eu posto na rede social da empresa. Então, tudo isso tem um trabalho muito bem feito, tanto no meu pessoal, para mim não postar qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa, em épocas de Copa, de manifestações, cara, muito cuidado com esse tipo de compartilhamento, isso pode, né, voltar
contra você numa possível contratação no futuro. Tem gente que coloca até uma foto lá, hoje é sexta-feira, coloca uma cerveja lá e numa entrevista de emprego fala, você bebe? Não, eu não bebo. Mas no Face está lá, mas se você colocou sexta-feira, uma cerveja você não bebe? Não tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência no que está sendo dito ali e no que está na rede. Né? São duas vidas diferentes, mas que se fundem, né? A vida virtual com a vida real. É importante, que quem está em casa saiba que todas as pessoas que fazem processo de recrutamento e seleção hoje utilizam as redes sociais para pesquisa. Então, nós conferimos o Instagram, sim, nós vamos lá visitar o Facebook e isso é utilizado a favor ou contra na eliminação de um candidato. Se você tem 2 candidatos que você está em dúvida e um candidato, por exemplo, tem uma foto no Facebook onde ele está com 1 litro de uísque gigante tomando na própria garrafa, isso vai ter um peso porque é o marketing pessoal, não é uma discriminação, mas há um peso. As pessoas compram aquilo que a gente vende. Então, como a gente se veste, como a gente fala, nossa opinião, o que ele disse é muito perigoso ter opiniões ácidas, porque essas opiniões ácidas, você coloca ela num momento que você está alterado, que você está inflamado, que você está sentindo alguma coisa, isso vai ficar registrado ali. E como a gente perde o controle disso? Porque as pessoas podem printar aquela página e usar ela o tempo que ela quiser depois. Mesmo apagando, já printou já e virou guardou. material. E é um marketing pessoal, né? Essa coisa de, né, falando ali, eu odeio segunda-feira, sexta-feira, né? Pesa bastante e traz aquela ideia de que a pessoa não gosta muito de trabalhar, né? Então, na hora que você vai contratar, o cara... Né? Não gosta de trabalhar. A gente tem o costume lá na empresa de fazer uma festa todo mês para os aniversariantes do mês. E a gente fez uma campanha, na verdade a gente fez uma reunião estratégica no fim do ano passado, de dar um prêmio, vamos dar um presente pro cara, né? E aí cogitou-se de dar uma folga pro cara. O cara vai, esse negócio de folga não dá não. Então a gente preferiu pagar um jantar num restaurante mais chique, né? Dá um presente para a pessoa, um casal, um acompanhante, uma pessoa e um acompanhante, tudo pago pela empresa, vai lá fazer um jantar, né, no dia do seu aniversário. Então, assim, as empresas elas têm essa preocupação, né, e principalmente na hora de contratar. Querendo ou não, a cara da empresa é quem trabalha ali dentro. E se quem está ali dentro não está de acordo com as normas, né? As normas, a proposta de valor da empresa, essa pessoa ela vai passar ali rapidinho. Vai ser cortado. Bom, a gente ainda tem muito que falar sobre esse assunto, né? E eu tenho certeza que o telespectador já está antenado do que vai acontecer aqui nos próximos blocos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Câmara Debate, hoje falando sobre internet e mercado de trabalho nessa semana, especialmente dedicada ao mundo virtual. Não saia daí, nós voltamos já. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Municipal de Uberlândia. Todos juntos, por uma vida mais justa e feliz. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando especialmente sobre internet e mercado de trabalho, tanto para um empresário ou futuro empresário que queira empreender o seu negócio através das redes sociais e também da rede mundial de computadores, e também daquele profissional liberal ou um simples trabalhador que queira se dar bem no mercado de trabalho e utilizar dessa ferramenta para se promover. Aqui no primeiro bloco, nós falamos de redes sociais, de dividir a vida pessoal com a vida profissional, enfim. O senhor tem dois Facebook ou um só, vereador? Eu tenho um só. Um só que serve para a vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Dá para administrar isso bem? Hoje tem o Face, eu tenho também o Instagram, né, que funciona muito bem, mas eu acho que, por enquanto, esse está sendo satisfatório. Aliás, eu pouco mexo, né? Minha equipe é que mexe mais, quase não. Mas tem sido, inclusive, fundamental no trabalho. É importante para quem tem condições e tudo, e tem uma empresa, ter alguém especializado para mexer, né? Como você mesmo contratou uma pessoa especializada para ficar à toa, entre aspas, no Facebook. Exatamente. Lá, inclusive, a gente presta esse serviço para outras empresas. Então, por exemplo, a gente tem algumas empresas que são clientes nossos, onde nós gerenciamos a página do Facebook daquelas empresas. Por quê? Ao invés dessa empresa contratar alguém para fazer esse serviço, nós prestamos isso, assim, questão de custo e benefício é muito melhor, porque já tem uma pessoa especializada, faz todo o planejamento de marketing digital, divulgação, links patrocinados no Facebook, né, no Google, enfim. Então, nós temos esse serviço também na empresa para poder oferecer para as empresas. É muito melhor, é muito mais vantajoso a empresa fazer um investimento de uma empresa especializada nisso do que ela contratar uma pessoa lá dentro da empresa para fazer isso. Bom, e vamos utilizar esse segundo bloco aqui, a gente até discutiu um pouco offline. A gente até pega o vício da linguagem, né? Para se abrir o e-commerce. Vamos supor que o nosso telespectador ali tem um dinheiro para investir, ele quer fazer um negócio, ou ele quer ampliar o negócio dele no e-commerce. Não é tão simples assim. Eu tenho um passo a passo e tem que verificar se esse passo a passo está de acordo com o negócio. Tem como simplificar isso em algumas palavras aqui, para o nosso telespectador entender? Certo. Como todo negócio, né, um e-commerce, né, uma loja virtual que a pessoa vai abrir, ela precisa de fazer um plano de negócio, ela precisa de fazer um planejamento, né? A gente tem o Sebrae, por exemplo, que apoia muito isso, pode usar o mesmo sistema do Sebrae para montar esse plano de negócio e fazer todo o planejamento, tá? Desde quanto vai ser necessário para investir com estoque inicial, com a contratação da empresa que vai desenvolver aquele e-commerce, com a parte de logística, quem serão os fornecedores, tenha sempre um plano B, né? Como é que vai ser as formas de entrega? Se alguém me compra dentro da cidade, como é que vai ser a minha forma de entrega? Se alguém me compra fora da cidade, se eu trabalho com produto pesado, quem vai ser a transportadora para fazer a entrega? Porque o correio já não vai conseguir, excede o peso limite de 30 quilos. Então, quando a pessoa começa a pesquisar, ela vai descobrir uma série de detalhes que quando ela fala, vou montar um e-commerce e vou garantir a minha vida para o resto da vida, né? Vou garantir o meu ganha-pão para o resto da vida, ela começa a perceber que não é tão simples assim. Existem algumas vantagens, sim, né? Até de investimento ele é mais acessível. Dá para você trabalhar com vendas de produtos sem ter o estoque, desde que você tenha fornecedores com garantia de estoque, indústrias, distribuidores fortes. Aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nós temos várias empresas que têm estoque à pronta entrega, são grandes distribuidores. Então, se a pessoa tiver uma parceria com esses distribuidores, ele pode garantir um estoque. Então, ele precisa de ter um investimento de estoque. Então, é muito importante. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, planejar e ver quanto ela precisa para montar o e-commerce dela de excelência, né, de qualidade. Né? Ter também um e-commerce ali meia boca não vai funcionar. Não vai resolver. Né? Seria um paliativo que nem precisaria de fazer um planejamento também, que pode não trazer muito resultado. Ela precisa realmente, eu vou entrar? Vou. Então, entra legal, entra bem. Monte uma lojinha. É como abrir uma loja
no centro, ou uma lojinha na avenida de um bairro. Né? Você vai colocar uma vitrine bonita, você vai fazer uma fachada bonita, você vai colocar um nome adequado, cores, né? Então, existe uma série de trabalho atendimento. O atendimento, principalmente o saque. Você pode, a gente falou no outro bloco sobre redes sociais. Você pode ter o saque envolvendo redes sociais, um Facebook, um Twitter, ter o próprio Fale Conosco dentro do site, alguém que atende aquele e-mail do Fale Conosco rapidamente, um chat online, um atendimento online de pré-venda e pós-venda. O cliente quer trocar uma mercadoria. Como é que faz a entrega reversa desse produto? Como é que o cliente me manda de volta sem o cliente ter que pagar nada? Você vai disponibilizar esse serviço para ele ou não? Então veja o que os concorrentes estão fazendo. Então a parte do saque, né, do atendimento ao cliente é extremamente importante. E isso sai, assim, né, em termos gerais, sai caro? Ou é um investimento que vale a pena? Eu creio que depender do negócio vale a pena, né? Na verdade, investimento em saque, vamos dizer que eu digo de maneira geral, não só o saque. De maneira geral. Do investimento todo que ele vai fazer no comércio eletrônico. O que realmente vale a pena ele investir em entrega e transporte, entrega e atendimento. Por quê? Pesquisas mostram que o consumidor do comércio eletrônico, o e-consumidor, ele é fiel. E ele não olha muito o preço, não. O preço ele está tipo na quinta critério de escolha de produto. Eu vou te dar um exemplo. Você está navegando, achou um sitezinho mais ou menos, encontrou um iPhone sendo vendido por R$ 1.500, um 5S. E tem o site da Apple que vende por R$ 2.500 mesmo. Qual deles você vai comprar, sendo que você vai comprar? Você pode desconfiar que... Exatamente. Barato sai caro às vezes. Exatamente, porque você já conhece a empresa, você conhece a marca, você conhece uma série de características do bom atendimento que a Apple tem, né? Então, se você atendeu bem o cliente, surpreendeu na entrega, como assim surpreender na entrega? Fala que vai entregar em 7 dias, entrega em 5. Entrega antes do prazo previsto. Dentro da caixinha, dá um brinde para o cliente, dá uma caneta, um chaveiro, põe ali dentro um cupom de desconto de 10% na próxima compra. Então, essas práticas, né? Surpreenda o cliente. Então, isso é muito simples de fazer e faz parte da regra de negócio de e-commerce. Porque o cliente que comprou uma vez, se ele foi bem atendido, ele vai voltar e vai comprar de novo. Né? Então, a não ser aquela pessoa que comprou porque viu alguma coisa imperdível naquele momento e nunca mais vai voltar. Ser sincero também, eu acho que é importante na hora de vender o produto. Né? Exatamente. Porque às vezes, na hora de vender, a pessoa na fã de vender o produto, ela passa informações que depois, às vezes, aquele produto não é o que... não é tudo aquilo. E aí, quando, no caso, o consumidor, ele retorna para pedir explicações, aí já muda de assunto. Isso também é importante. E que a gente sabe que isso acontece muito, né? Essas lojas virtuais, elas às vezes deixam muito, muito a desejar. Mas é aquilo que você falou. Quer dizer, a pessoa não tem que pensar só em vender, ela tem que se especializar e saber que não é só aquele momento. Né? Aquilo que ela está vendendo, aquele produto que ela está vendendo naquele momento, não vai sustentá-lo para a vida inteira. Então ela tem que também passar uma credibilidade. Eu acho que isso é interessante o que você está falando. Exatamente. É onde o Marcelo falou que é todo um planejamento de marketing como se fosse um negócio normal. O pós-venda, o atendimento, tudo é importante, né? Exatamente. A gente pode até citar a parte do atendimento que faz toda a diferença. Uma rede de perfumaria que a gente tem, de perfumes, né? Que é o Boticário. Eles têm todo um processo de atendimento que é padronizado. Em qualquer loja do Boticário do Brasil que você entrar, ele tem uma preocupação no atendimento, né? O McDonald's, por exemplo, tem um outro padrão de salgar as batatinhas, que tem o jeito de salgar. Se não salgar daquele jeito, ela vai ficar ruim. Então, é exatamente essa parte de preocupação com o cliente, um padrão de qualidade, tanto no atendimento quanto na entrega, o pós-venda. Se o cliente perguntou alguma coisa antes, cara, é assim que funciona. Deixe de vender, mas que o cliente saiba exatamente como que funciona o produto. É porque quem compra no e-commerce, nós todos aqui somos potenciais clientes, a gente compra comodidade, né? Eu já comprei em e-commerce e não recebi a mercadoria. Então, quando você compra comodidade, se você tem essa comodidade frustrada, automaticamente você não vai comprar novamente e acaba que isso influencia no crescimento dessa empresa. Exatamente. Né? E se você tiver divulgado isso que você acabou de
de comentar num Reclame Aqui, por exemplo, acaba penalizando o site quando outra pessoa for comprar e fizer uma pesquisa no Reclame Aqui. Daquele site, que o Reclame Aqui é muito comum as pessoas fazerem críticas, né, de e-commerce, eles vão começar a ver, olha, a reputação daquele site ela não está legal. Né? Então, antes de comprar num e-commerce que você não conhece, é muito importante você entrar dentro de alguns sites desses. Eu estou dando um exemplo do Reclame Aqui, mas podem ter outros aí, blogs, enfim, portais que... Da mesma forma que quem trabalha com isso ou quer empreender, é bom olhar esses portais, né, como Reclame Aqui, para ver que tipo de reclamação que estão fazendo para que não cometa esse erro também, né? Para poder fugir daquele erro que o outro cometeu. É uma fonte de informação também, né, nesse sentido. Bom, assim, em termos gerais, bem definido aqui para o nosso telespectador entender como ele pode trabalhar melhor essa questão da internet. Mas voltando aqui, então, para o trabalhador, o profissional, enfim, usar as redes sociais, a internet a favor. Tem umas regrinhas básicas aí que são importantes, né? Sim. Eu quero até linkar essa pergunta à explicação que o Marcelo deu do e-commerce. O que a gente falou o tempo inteiro do e-commerce? Na explicação dele, eu fui entendendo que nós precisamos confiar nessa empresa que a gente está comprando ali pela internet. A gente precisa confiar nesse produto que a gente não está vendo fisicamente. As nossas redes sociais, as pessoas que estão do outro lado do computador, do tablet, do celular, elas precisam confiar naquilo que elas estão vendo, naquilo que elas estão percebendo ali. Então, como se tornar confiável nas redes sociais? Nós vendemos sempre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente é fisicamente e aquilo que a gente compartilha, né? Nós estamos aqui, ele vai falar do que ele gosta, o Marcelo também, eu falo do que eu gosto. Então, nas redes sociais isso não muda muito. O que a gente precisa? Escrever bem. Nós precisamos, e nós hoje estamos vivendo uma era da abreviação, do português rápido. Então, dica, escrever nas redes sociais de uma maneira clara, e legível, entendível, né, compreensiva do que você quer expressar. Você tem que saber que imagem que você vai colocar. Então, se você tem o seu Facebook, o seu Instagram, evite fotos. Ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem sobre isso também. Fotos sensuais, fotos com roupas muito curtas, roupas íntimas, porque você está vendendo a sua imagem. E o que você compartilha? Então, se você faz parte de grupos que defendem o racismo, que defendem você não gostar da segunda-feira, você adorar a sexta-feira, isso também está falando de você. Então, passe confiança nas redes sociais, lembrando sempre da escrita, da imagem pessoal e do que você compartilha. Além de escrever um e-mail, por exemplo, é muito importante. Não só em rede social, mas você vai mandar um e-mail, por exemplo, com o seu currículo. Né? Aí a pessoa bem, né? Isso aí ou não cumprimenta. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Então, um e-mail, você está mandando o seu cartão de visitas para a pessoa. Quem está em casa, o importante é lembrar sempre o quê? O tempo inteiro nós estamos nos vendendo. Eu estou sentada aqui conversando com vocês e conversando com as pessoas que estão em casa e eu estou me vendendo. Então, eu tenho que saber falar, eu tenho que ter começo, meio e fim na minha linha de raciocínio. O e-mail não foge disso. Então, quando você vai mandar um currículo para uma empresa, você cria um padrão de currículo e você copia 20 endereços e você que está recebendo o currículo vê que aquela pessoa mandou para 20 outras pessoas, dificilmente você vai chamar aquela pessoa porque você sabe que ela está mandando currículo para todo mundo. Lógico que as pessoas mandam currículo para várias empresas, mas coloca no cópia oculta, né? E tem o trabalho de mandar para cada empresa, cumprimentando o Departamento de Recursos Humanos, se apresentando e dizendo que o seu currículo está em anexo. Não mande currículo no corpo do e-mail, porque quando você abre o e-mail e o currículo da pessoa já está lá, quem é recrutador já não vê com bons olhos na questão da finesse, da elegância digital. Porque é o que eu falei anteriormente, é a etiqueta digital que a gente precisa ter também, assim como a gente tem fisicamente, em contatos pessoais com terceiros. E assim, você falando essa parte de mandar um e-mail, né? Lá a gente contrata
frequentemente. A gente deve estar hoje lá com as 30, 40 vagas em aberto e é muito difícil de achar a gente, tá? E se você pegar o meu rh@logistaonline.com.br, você vai perceber por que é difícil de achar. Eu recebo e-mail que a pessoa não coloca assunto e não fala nem para que área ela está querendo entrar. Mas Ela quer nesse trabalhar. caso, para contratar Eu quero para os trabalhar, seus não tem. clientes ou para Para mim, para a minha sua empresa? Né? Então, assim, eu vou contratar alguém, eu abro a vaga e a pessoa... E assim, quando a gente abre vaga, ou divulga no Facebook, ou manda para a faculdade, ou manda para um e-mail de um professor para divulgar na rede que ele tem lá de alunos, enfim. E tem gente que manda e-mail sem colocar assunto, anexa um documento, não coloca nada no corpo, não tem nem a Nem assinatura do cara, só tem Não um tem nenhum e-mail bom dele. dia lá. Nada. Exatamente. Então, assim, aí, nos primeiros, alguns anos atrás, eu respondia, cara, que área você quer trabalhar? Agora eu já parei, eu deleto, eu nem guardo esse e-mail mais, eu nem encaminho para o departamento de... Já é descartado na hora. Mas você falou algo muito interessante, que o mercado está escasso de mão de obra. Pessoas desempregadas ou querendo recolocação, tem muitas. O problema é que as pessoas não se atentaram que elas precisam se preparar para aquilo que elas querem. Então, precisa ter todo um preparo até para usar as redes sociais. Ter essa finesse, essa elegância, esse cartão de visitas digital de uma forma que você queira comprar aquela pessoa. Volta na questão do marketing pessoal. Estou me vendendo o tempo inteiro. Desculpe, pastor, o senhor ia dizer alguma coisa e eu acabei interrompendo. Não, eu complementei, porque isso é interessante. Você vê, a rede social ela é tão interessante. Outro dia, eu estive visitando a minha mãe lá em Sergipe, lá que eu nem imaginava. Eu cheguei lá, eu recebi elogios do meu trabalho, porque eles têm conhecimento pelo Face. Sim. E eu fiquei pensando, em vez do elogio, poderia ser uma crítica, dependendo do que eu estava postando aqui. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque de repente ela tem que levar mais a sério, ela tem que saber que aquilo ali é uma ferramenta que pode levantar ela, como pode destruir a vida dela para sempre. Sepultá-la totalmente. Exatamente. É igual o Instagram. Todo mundo quer ter seguidor. E esse bendito desse ciclo de volta e troca likes. Isso é péssimo para a imagem de uma pessoa. Quando você fala em seguidores, imagina quem tem 50 seguidores. Tem 50 pessoas andando atrás de você. Ou seja, ela está seguindo aquilo que você faz. Então tem que ser muito legal o que você faz. Já cria uma responsabilidade, né? Que é o que o pastor falou, de chegar no Sergipe. É chegar lá, olha o tamanho da sua responsabilidade usando uma rede social. Porque se foi elogiado, foi porque fez bem a alguém. Então, seguidor, você também tem que ter muito cuidado em tê-los, porque eles estão ali observando o que você está fazendo. Então, não é ter muitos seguidores, todo mundo hoje, né, tem até na rede digital hoje, tem como comprar seguidores. Eu acho que aí vai se banalizando o sentido da rede social. Eu acho que a gente tem que ter pessoas que admiram o nosso trabalho e nos seguem. Tenho certeza que essas pessoas, se leem o seu trabalho, são porque são admiradoras do trabalho do pastor Isaac. Não a quantidade, mas a qualidade de seguidores que é o importante, né? Exatamente. Pensar na qualidade de quem está me seguindo. Então, você que está me seguindo aí, vamos se qualificar. Brincadeirinha. Bom, nós vamos para um rápido intervalo novamente. O Câmara Debate hoje falando sobre internet e mercado de trabalho nessa semana especialmente dedicada ao mundo virtual. Esse mês mergulhamos no mundo virtual para que você, telespectador, busque através do Câmara Debate conhecimento, conscientização, saber um pouco mais sobre esse mundo virtual linkado com a vida real e como que a gente pode melhorar o dia a dia utilizando dessas ferramentas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook.
TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia, um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate hoje especialmente falando aqui sobre internet e mercado de trabalho, e os nossos convidados aqui, o Marcelo Martins, que é empreendedor virtual da Logista Online, especialista em empreendimentos virtuais, dando orientações aqui aos nossos telespectadores, e a Cris Graef, que é coach e especialista, né, em carreira e gestão de pessoas, enfim, transmitindo enormes conhecimentos aqui para nós, e o vereador pastor Isaac Cruz, a quem a gente também agradece a presença aqui. Bom, no finalzinho do bloco eu fiz até uma brincadeira aqui de seguidores, qualidade versus quantidade, né? Você cria uma quantidade enorme de seguidores e, na verdade, a qualidade não é do seguidor. Quem tem mais seguidores tem que se qualificar mais para atender a essas pessoas que acabam seguindo, né? É uma responsabilidade maior cada vez que aumenta o número de seguidores, né? Qualquer rede social que você tenha, isso tem muita responsabilidade embutida já ali. As pessoas te seguem porque elas querem saber a sua opinião diária. Não adianta você ter um Instagram também e você não alimentá-lo diariamente, porque existem pesquisas que comprovam que as pessoas que te seguem, elas estão naquele horário que você posta, então você tem que ter também uma continuidade na sua postagem. Eu posto geralmente de manhã, por volta das 7 horas da manhã. Então, aquelas pessoas que me acompanham, elas sabem que às 7 horas já tem um incentivo. Então, quando eu tenho os meus seguidores, é como se tivesse uma fila enorme atrás de mim. O nome já diz, estão te seguindo. Então, o que você posta para aquela pessoa, isso pode influenciar positiva ou negativamente na vida dela. E existem pessoas que postam embaixo, né? Sigo de volta, eu troco os likes, que são, eu troco curtidas. Como é que você fica pedindo para a pessoa te seguir? A gente não sai na rua, encontra uma pessoa e fala: olá, goste de mim? Né? A pessoa gosta de você por aquilo que você é. A rede social é igualmente. As pessoas que te seguem gostam de você pelo perfil que você possui. Então, ter uma continuidade nas postagens, uma dinâmica de postagem, o perfil, por exemplo, o meu perfil no Instagram, Cris Graef Coach, é totalmente voltado para comportamento, motivação, educação, informação, porque é isso que eu vendo, isso é Cris Graef. Então, os meus seguidores querem isso. Se eu ficar postando foto toda hora, fazendo a bendita da selfie, que é a foto pessoal, se eu fico só postando foto do prato do que eu estou comendo, quem é fit, que é a parte de emagrecimento, legal, tem que postar isso mesmo, porque quem segue aquela pessoa quer dicas de alimentação. Então, o seu Instagram é uma porta, todos os dias aberta, para as pessoas que te seguem se alimentar daquela informação. É o exemplo de blog, né?
Blog é profissão? Blogueiro virou profissão, né? Blog é uma profissão. Isso até tem uma data já no ano, foi comemorado há uns 60 dias atrás. E eu acho muito interessante a profissão de blogueiro. Só que, como tudo no mercado, o Marcelo trabalha com isso, pode falar bem melhor que eu sobre esse mundo virtual. A profissão de blogueiro é uma profissão que, como qualquer outra, o mercado vai ficando saturado de algumas pessoas que são pseudo-blogueiros. Tem pessoas que fazem um blog e acham que fazem o blog não precisa alimentar, né, Marcelo? Exatamente. Eu vejo um blogueiro, né, bem como um jornalista, né, de uma determinada área, de uma determinada específico de alguma coisa, né. A gente tem aqui em Uberlândia uma das maiores blogueiras do mundo na área de moda, né. Então, assim, quem quer ver algo da fashion mundial, vai no blog dela, né, e começa a seguir aquilo ali. Se tem alguém da gastronomia, vai falar sobre aquilo ali. Quem gosta de gastronomia vai começar a acompanhar o que aquela pessoa faz. Eu analiso, pessoalmente, eu analiso comportamentos, né? A Tássia, por exemplo, ela posta cerca de 2 a 3 vezes por dia, né? Porque ela tem o que postar. A pessoa que mexe com gastronomia, ela tem que postar alguma coisa todo dia. Se ela fizer isso por semana, um post, ela já não é tão blogueira assim, perde a constância e fica irrelevante diante de quem gosta daquele tipo de conteúdo. E passa a buscar outras fontes, exatamente. Ela estava falando do me segue que eu te sigo, né? Isso aí nada mais é do que um social spammer, que a gente fala lá. É um spam. Porque quando alguém está me seguindo, o que eu posto, a pessoa vê. Aí eu viro e falo assim, gente, compra a nova Palio Weekend, não sei o que das quantas. Então a pessoa está vendo um post que eu fiz, sendo que eu nem te conheço, né? E de graça, não preciso de pagar por isso. Então é um spam, né? A pessoa tem que ficar esperta, né? Para não cair, tomar cuidado para não cair nesse tipo de armadilha, que às vezes ela nem sabe que é para isso que a pessoa está pedindo. Né? Me segue que eu te sigo, né? Para você aumentar o volume de seguidores, né? Essa questão de volume de seguidores interfere numa contratação, por exemplo? O cara tem 5 mil seguidores aqui, né? Vamos supor, um recrutador lá, visualizando a rede social do candidato, ele olha lá e fala, olha, o cara tem 5 mil seguidores, isso interfere, não? Não. Para mim, enquanto GRAF na contratação, não. Lógico que quem tem muitos seguidores tem algo já embutido que é a popularidade. Pessoas populares são pessoas geralmente gentis, são bem-humoradas, então isso conta, mas a gente tem outras ferramentas para mensurar isso no processo seletivo. Mas quem tem muitos seguidores nada mais é que uma pessoa popular, uma pessoa bem vista porque os seguidores eles podem ser de qualquer lugar do mundo. São pessoas que nem conhecem, né? Só conhece o conteúdo ali, gostou, segue. Mas isso não interfere. A gente tem outras formas de medir isso. O senhor tem muitos seguidores, pastor? Eu tenho. Quantas pessoas estão seguindo? No meu blog senhor, eu tenho aliás, no meu Face, perdão. No meu Face eu tenho quase 4 mil pessoas, seguidores. Só que eu trabalho muito no meu Face, eu sou pastor, eu trabalho muito com mensagens positivas e tal. E eu tenho percebido que as pessoas têm se agradado porque elas retornam agradecendo, olha, eu estava triste, eu estava desanimado, e aquela mensagem me fez bem. Então eu acho interessante. Agora, a gente vê hoje aí famílias, por exemplo, serem destruídas, né? Sendo invadido a privacidade, questão até de sequestro, por exemplo, pela internet. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado naquilo que elas postam, naquilo. Os pais, os pais têm que ficar, eu acredito, de olho, né, nos seus filhos. Outro dia eu cheguei em casa, a minha filha tinha uns 7 anos aproximadamente, e ela estava em um bate-papo com uma pessoa do outro lado e eu comecei a observar e ele estava conversando, ela sendo uma criança e ele conversando como se fosse um adulto e falando barbaridades para minha filha. Aí eu entrei, entendeu? E até tive que falar umas verdades para ele e tal, e depois ele me pediu muita desculpa por conta disso, mas quer dizer, ele estava aliciando a minha filha. Pela internet. E quantos não são os casos hoje que acontecem, né? Filhos que desaparecem.
Então os pais têm que ficar de olho nisso, porque realmente, é como nós falamos aqui no início, ela é bastante positiva, mas hoje, você vê os grandes movimentos aí, as pessoas hoje não se comunicam, hoje eu costumo dizer, não se escreve mais cartas, por exemplo, como antigamente, né? Se escrevia mais cartas e tal. Hoje é tudo pela internet. Você vê, outro dia, houve um caso de um atropelamento, por exemplo, uma jovem no Face, e foi atravessar o céu lá, o trânsito, entrou no meio da pista, o carro pegou, atropelou. Então, Estava distraída ali, né? Tudo isso é internet. Então, ela é bom, é uma ferramenta boa, mas ela também tem sido uma ferramenta que tem destruído famílias, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que o trabalho da senhora, no sentido da conscientização, porque não se pode só vender o produto. Você tem que se passar a imagem, olha, isso, o que é benéfico, né, e o que é ruim. Para que as pessoas elas... São os cuidados que tem que ter, não só na vida profissional, mas na pessoal também. Enfim, acaba que vincula uma coisa com a outra. É que a senhora trabalha muito com isso, né? O tempo todo. A educação é o que eu trabalho o tempo inteiro. É a base, né? E uma dica, pegando o que você está falando, Fernando, que eu falo sempre para os meus clientes e para as pessoas que convivem comigo. Não desprendam nunca os olhos de si mesmo. Eu acho que quando a gente está olhando para a gente, percebendo o que a gente está fazendo, fica mais fácil de, se errar, voltar. E se a gente estiver caminhando bem, ok. Então, não desprenda os olhos de si mesmo, porque aí a gente minimiza o impacto. Autoanalisar ali, né? Abrir a sua página e avaliar. Principalmente depois dessas dicas todas passadas aqui nesse programa. Eu tenho certeza que muita gente vai entrar no Face agora, vai dar uma analisada nas postagens, vamos tirar isso aqui, vamos colocar aquilo ali. Bom, antes das considerações finais, esse terceiro bloco ele é um pouco mais curto, que a gente ultrapassou um pouco o tempo nos dois primeiros. Eu queria que o Marcelo falasse um pouco, a gente falou em off aqui, sobre um projeto que tem parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, que tem ajudado e contribuído muito com o desenvolvimento de muitos empresários, né? Certo. Por favor. O projeto chama NAGE, né? Junto com algumas entidades, a gente consegue juntar a iniciativa privada com a pública, né, envolvendo aí a Universidade Federal e que é a academia, né, que a gente chama lá nas empresas, né, e a Prefeitura de Uberlândia também. Né. O NAGE, junto com o Inove, que é uma entidade da FIENG, né, onde existem empresas associadas a essa entidade, são mais de 100 empresas associadas, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, consegue criar projetos, né, que fomentam o desenvolvimento dessas empresas, né, tanto na parte administrativa, treinamento, melhoria de processos, né, como também na aproximação das empresas com a universidade, que é onde tem ali o núcleo intelectual onde as empresas de TI precisam, né? Então, isso antigamente... Pesquisas, né? Pesquisa, desenvolvimento. Mesmo, né? Exatamente. Um exemplo disso, foi feita uma consultoria com cerca de 20 empresas, né? O Logista Online participou dessa consultoria, de uma empresa acho que do Sul, se não me engano, veio aqui e fez uma consultoria de Canvas, que é para melhoria de processo, identificar os melhores produtos, como que agregar valor no produto. E assim, ajudou no mínimo 60% dessas empresas que chegaram e concluíram o projeto e melhoraram seus processos e começaram a faturar muito mais. Né? Outro projeto feito recentemente, aqui dentro da universidade, no sábado passado, a gente chamou de Inove Day, onde os alunos da universidade e quem não é aluno também pode vir, para contribuir tecnicamente para solução de problemas de algumas empresas. Né? Então, os alunos tiveram pizza de graça para comer à vontade, com refrigerante, né? Para ficar um ambiente bem descontraído. Né? Resolveram alguns problemas de algumas empresas que estavam participando como empresas âncoras. Né? E alguns desses alunos foram contratados, receberam bolsa para poder dar andamento na pesquisa e desenvolvimento num mestrado, num doutorado, que tem aqui dentro da universidade, através da iniciativa privada. Bom, ao mesmo tempo que beneficia o empresário, que tem atualidade, tem pesquisa envolvida,
know-how para os universitários também de estar trabalhando na prática e desenvolvendo. Exatamente. Né? Tem algum contato, Nagi? Se você não souber de cor, nós vamos colocar aqui na tela agora. Olha, eu posso passar depois. Foi um assunto que te pegou de surpresa. Aqui, pegou de surpresa, eu não tenho um contato direto. Não, eu sei que tem comercial @inoveuberlandia.com.br. Tá. E o do Nagi, você vê aqui na tela agora, que o nosso editor acabou de colocar. Bom, estamos no final. Eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês e uma consideração final rapidinho aí. Marcelo Martins, que é do logistaonline.com.br, lojista com J, né? Importante frisar isso, que vai cair no outro site lá, que é especialista em empreendedorismo virtual. Muito obrigado pela presença aqui, Marcelo. Olha, eu que agradeço, tá, o convite, né? Foi muito bem aceito por mim e para a minha equipe também. Eu espero ter ajudado, né, no conhecimento de quem está pensando em investir nesse mundo virtual que tem crescido a cada dia. Se a pessoa olhar nos números do crescimento, ela, opa, vamos entrar, né? Então, assim, eu agradeço o convite, né? E espero ter contribuído aí com o programa. Com certeza. Não só com o programa, mas com nós todos aqui, que aprendemos muito. E a Cris Graeff, que é coach e especialista em carreira e gestão de pessoas, Graeff Soluções. Muito obrigado pela presença aqui. Foi um prazer enorme contar com os seus esclarecimentos e o seu conhecimento aqui. Que isso, muito bom estar aqui, muito prazer conhecer o Marcelo, pastor Isaac, vocês, todos os bastidores, que é uma equipe muito competente e educada, que acolhe a gente muito bem. Todas as pessoas que quiserem mais informações sobre carreira, sobre como trabalhar de uma forma melhor o seu marketing pessoal, a gente está no Facebook com o Graeff Soluções Corporativas, o Graeff tem um F só. E no Instagram, Cris Graeff Coach, e a gente tem toda uma equipe lá preparada para falar com todo mundo, não necessariamente sendo cliente, mas muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Bom, eu que agradeço também aqui o pastor Isaac Cruz, vereador, muito obrigado. A gente que agradece, como eu disse no início, né? A gente viemos aqui aprender, esperamos colaborar. Só queria deixar uma mensagem aos pais: fiquem de olho nos seus filhos, naquilo que eles postam, com quem eles estão conversando. Porque eu, por exemplo, a minha esposa me corrige. Por exemplo, às vezes eu posto alguma coisa, ela diz: isso aqui não é bom você postar. Tem uma equipe também que trabalha comigo, dos assessores, eles falam: isso aqui não é bom. Então, se fala que não é bom, é porque é algo comprometedor. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver. A gente tem que aproveitar uma ferramenta que é tão valiosa para poder somar na vida das pessoas que estão do outro lado alguma coisa boa. Porque a gente já está cheio de tantas coisas ruins, então vamos aproveitar a internet, por exemplo, para que a gente possa mostrar uma qualidade de vida que é possível melhor para as outras pessoas. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço então a todos vocês e agradeço também a você que em casa nos acompanhou e também nos acompanha pelo portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br. Tem um link lá da TV Câmara e o link também do Câmara Debate. E também a página do Facebook, você acompanha tudo o que acontece na TV Câmara e também no Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal de Uberlândia. E você pode contribuir com o programa enviando e-mail através do imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br e agradecendo também a toda a equipe da TV Universitária que nos apoia sempre na produção desse programa. Então, você que está em casa, muito obrigado e o Câmara Debate volta no próximo programa. Até lá!